estamos a beber do cálice amargo, do desentendimento deles, do orgulho, da arrogância, da petulância, e automaticamente também estamos a nos alimentar. No entanto, já não podemos esperar que os mais velhos decidam o nosso futuro, mas eles estão ali no sentido da gente também ir fazer a escutação e aprender com eles naturalmente o que for positivo. Porque temos um grande problema, que vivemos num país onde não existe uma conciliação geracional. O mais velho vê que o menino, os jovens são rebeldes, os jovens olham para os cotas, que os cotas também não nos deram nada, porque o legado que a gente tem só é um legado extremamente negativo por causa da própria conjuntura política, conjuntura psicológica. Estamos dentro de uma carga, de um peso, e isso aqui de um grande desafio para todos os jovens, da fundação de um partido de jovens de Angola. Okay. A gente precisa criar uma força que a gente tem que entrar também no mapa das decisões, porque estamos fartos de sermos decididos os nossos destinos quando eles não têm benefício por senhores do MPLA, da UNITA, da FENELA, da Casa CE, do PRS. Sempre eles velhos é que decidem por nós. E aliás, eles não decidem, porque no final de tudo, em cada final do mês, eles têm salário, têm combustível nos jipes, têm segurança, têm guardas, têm nós temos miséria. Então significa dizer que a discussão não está a ser uma discussão inclusiva. E como não está a ser uma discussão inclusiva, nós temos que apresentar uma proposta. A nossa proposta é essa, que os nossos jovens de Angola precisamos de alguma forma romper com as barreiras e dizer que temos que assumir um posicionamento. Ok. Gangsta, muito bem. Gangsta, és um ativista e muito focado para o bem-estar da juventude. E agora eu lhe pergunto, o jovem angolano é esforçado ou acomodado? Nós não podemos olhar os jovens de Angola na perspectiva dele ser esforçado ou ser acomodado sem a gente fazer uma leitura profunda do tipo de sociedade em que a gente está inserido. Evidentemente que a mentalidade do indivíduo jovem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África do Sul é extremamente diferente de Angola, porque são sociedades, por exemplo, como a sociedade americana, eles se preocupam com o orgulho e a dinâmica e o processo da Grande América. Então, como é que se define isso? Define-se essencialmente por uma política de educação. A política de educação, se for uma educação que liberta os indivíduos, você está a formar os grandes cidadãos. A palavra cidadãos, ela está no plural, porque ela tem um S no fim. E houve essa formação? Isso vou já chegar lá. Isso estou para dar a resposta. Se eles são retraídos ou se têm atitude dos jovens de Angola. Claro, você não pode esperar um jovem de Angola que não seja na premissa da própria realidade do país. Os jovens não tiveram oportunidades, os jovens não tiveram formação, e a formação que eu tenho é uma formação que é fraca. Só que para tu veres, as universidades não produzem nada, mas estão a cobrar dinheiro. Enquanto as outras universidades no mundo afora estão atrás de uma solução pelo Covid-19. E as nossas aqui estão a se preocupar se vão tirar a propina de quem não estudou, que até acaba por ser um crime. O indivíduo não consumiu, mas o indivíduo tem que pagar. Então, quando eu digo que eles são os jovens de Angola, claro que são esses jovens, mas é preciso a gente levar uma palavra de emancipação e despertar aquela força jovem existente em cada jovem de Angola. Os jovens de Angola são fortes, os jovens de Angola têm uma força que pode contribuir, que é uma energia que atua e realiza. E automaticamente o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer com que desperte aquela grande força da juventude. É com essa grande juventude. De que forma podemos fazer isso? Não, por via de palestra, via de discurso, via de campanhas, essas que a gente faz a nível das redes sociais. E a mensagem tem chegado, graças a Deus, né? Graças à energia maior da nossa ancestralidade. A mensagem tem chegado. Pese embora ainda muito lenta, mas acredito que ela vai chegar, porque as circunstâncias assim definem que o jovem tem que se posicionar. Porque quando nós olhamos para nossas mães, elas são miseráveis. Quando tu olhas para o teu pai, também ele é miserável. Então ele é miserável por quê? Ele é miserável por causa de uma política de uma distribuição da renda criada por quem? Pelo político ladrão gatuno que está no poder. Então eu não quero que o fardo do meu pai e da minha mãe seja o meu. Eu quero definir o meu próprio futuro. Então o nosso trabalho com os jovens é esse trabalho. É um trabalho de que os jovens precisam se definir. E é agora... Ou seja, não olhar para trás, olhar para frente e vamos resolver a situação. Vamos olhar para trás para dizer que não vamos elevar os níveis dos erros dos cotos. Hoje estamos aqui no presente, que é para a gente fazer um amanhã. Porque todo o amanhã vai ser presente no amanhã. Hoje é um dia. Hoje fica ontem. E o amanhã, e o ontem, o amanhã fica pode ser hoje. Entender? Então, precisamos nos afirmar. Tá certo. Se fosses convidado pelo atual governo para fazer parte de uma área em que pudesses corresponder aos anseios dos jovens, aceitarias? Não, não aceitaria, e digo isso categoricamente. Por que não? Porque eu gosto de buscar uma boa frase do Tupac que ele dizia. Bem direito, tens a resposta. Bom assim. O Tupac dizia o seguinte: nunca fale de Deus quando você está a chilar com os demônios no inferno.
Então estou querer dizer que o meu problema não consiste em ser o cargo, nem preciso desse cargo. Tá vendo? O meu problema consiste em ter uma posição que realize. Entende? Para se ter uma posição que realiza, não basta as boas ideias que eu tenho quando estou dentro de 1000 pessoas que elas pensam à direita enquanto eu vou para a esquerda. Não, mas davam-lhe pelo menos 95% não vai dar certo. Das possibilidades de poder. Não vai dar certo, porque a gente sabe. O problema está na metodologia, da mentalidade de quem é detentor do poder. Como é que pensa porque assim? O detentor do poder em Angola é um cidadão arrogante. O detentor do poder em Angola é um indivíduo que ele não pensa que ele é um servidor público. Ele diz que aquela cadeira é do pai dele, o pai dele é que lhe deu. Por isso é que quando eles são eleitos e vão para aquelas cadeiras, eles fazem festa. Está a dizer o vício do poder. Não só o vício, estou a dizer o comportamento dos indivíduos. Tu olhas isso no Presidente da República, olhas isso no Ministro, no Secretário de Estado, isso é uma patologia de detentor de cargo público para Angola. Então, eu não aceitaria. E como é que pensas então em ajudar a juventude, sendo que estás a rejeitar um cargo público? Não, eu não. O meu ajudar a juventude é emancipação, porque eu faço o meu trabalho por via do verbo, por via da palavra, por via das ferramentas que eu tenho, que estão ao meu alcance na graça do Criador, que eu vou usando, que é a palavra, que são as palestras, que é a internet, por aí fora agora. Uma coisa que eu digo, então, se a gente tiver que ter um governo que seja o nosso, dos jovens, se a gente tiver que ter um partido que seja o nosso, não vamos experimentar com uma máquina que já não funciona há 45 anos. Mano, entrar naquele cargo é só para ganhar salário, porque no fim de tudo tu não produzes nada. Temos uma ministra nova no Ministério do Ambiente, no Ministério do Ambiente, Turismo e Cultura. Você acredita que vai mudar alguma coisa? A Vera Dava, quando entrou no setor das finanças, todo mundo fez vários alaridos. A inflação continua a subir. A Vera Daves não é coisa. Eu tenho muito respeito e gosto muito dela, eu digo isso nas entrevistas. A Diana Costa, também máximo respeito por ela, jovens da nossa geração. Mas estão dentro de um setor que não funciona, infelizmente. Por mais que as senhoras têm bom conhecimento, mas a máquina está encravada, mano. Você sabes, desde 2008 até 2020, a Luanda já teve quase mais de 8 governadores. O que é que mudou na cidade? Isso é grave, mano. Temos 3 presidentes. Agostinho Neto foi primeiro, o José Eduardo Santos, o J-Lo, mudou o quê? O que é que mudou na política do J-Lo? Além do... 400 milhões de dólares de kwanzas estão a ser roubados no BPC. O que é que mudou na época, na era de J-Lo? As manifestações continuam a ser impedidas, mas ele disse que era o presidente da reforma. Está a entender? Então, porque a minha questão não é dinheiro, mano. A minha questão é indignação. Eu quando fiz a questão é mesmo no ponto de poder responder aos Lá não tem essa possibilidade, porque aquilo chama-se sistemática, é um sistema. Aquele sistema está programado para trabalhar, para falhar. Por mais que você vai com as ideias muito fortes. Então nesse sentido, além do grupo, ou seja, do partido de jovens, ou uma reunião de jovens que você pensa em criar, além disto, há um outro ponto para tentar contornar esta situação? Há uma outra ideia, uma outra iniciativa para tentar contornar esta situação, ou seja, esse ciclo que já está viciado, conforme dizes? Mas essa outra ideia é a ideia baseada-se no exercício da cidadania. A gente tem que continuar a bater. Nós ainda não somos cidadãos em Angola, ao longo dos 45 anos de independência. Porque ser cidadão significa ser automaticamente uma dualidade. É preciso ter aqui uma dicotomia. A dicotomia está entre o dever do indivíduo e o seu próprio direito, que deve ser resguardado, ou seja, deve ser respeitado, porque os direitos são inalienáveis. O teu cumprimento com a sociedade chama-se deveres. O que é que a sociedade te dá, então? Ter aqui uma garantia. Então, desde que a gente ainda não fundou a nação, não fundou o país, não fundou a pátria, contrato social. Por isso é que o governante angolano é arrogante, porque ele pensa que a cadeira do país está furada. Por que a estrada está furada e eu estou a pagar? Muito forte no sentido da gente elevar as consciências, está vendo? É por aí. Está certo. Pela vossa presença até o momento, nós vamos pelo menos até às 16h30. E deixa-me então deixar aqui uma nota importante. Quer estar com a Rádio 24 horas por dia? Vá ao Play Store do seu telemóvel, baixe o aplicativo da rádio, é vermelho e branco, basta escrever Rádio 20, baixe o aplicativo da rádio, esteja com a Rádio 20 onde quer que você quer, onde quer que você vá, na padaria, na igreja, na fila de um banco, a Rádio 20 estará consigo, tá certo? Temos programas que são emitidos ao vivo,
e nas mãos mágicas do DJ Milton Júnior, aquecendo as suas tardes com o programa Gira Disco e o programa Por Amor, tá certo? Esteja conectado sempre à Rádio 20, a rádio feita de Angola para o mundo. A entrevista com Gangsta continua e neste momento vamos a Gangsta. Sabe que nós temos lido aqui algumas perguntas dos nossos seguidores e deixam perguntas. Nós não temos qualquer responsabilidade sobre as perguntas que os nossos seguidores fazem. Nós não temos qualquer responsabilidade sobre as perguntas que contenham e não constituam ofensa. Nós lemos, tá certo? Então passo neste momento a ler a pergunta do Raimundo Martinho. Quero que manifestações. Mas depois, quando as coisas dão certo, eles querem vir se beneficiar como se eles tivessem lutado também. Mas eu não olho muito para aí, porque eu não sou muito virado a questões muito... Eu vejo isso... Mano, se alguém está a fazer que eu faça, entende? Isso é extremamente importante. Eu só acho que isso para mim é extremamente importante. A gente está preocupado em olhar quem for para a manifestação, quem não, quem é ativista, quem não é. Mas temos que estar preocupados porque é que nós não temos educação. Isso para nós é que é mais preocupante. Então nós daí estamos a fazer isso, que esse tipo de pergunta é fazer o jogo do opressor. O opressor quer que os ativistas fiquem mesmo desassociados. Entrar em conflitos. Em conflitos, para ele manter o poder da opressão e da humilhação contra o povo. Tá vendo? Então isso para mim não é muito relevante. Tá bem, eu tenho o máximo respeito pelo irmão que fez a pergunta em todo o caso, né? Mas eu acho que o mais importante é criar aqui o consenso da união. Nós somos os jovens, mano. Nós temos força que fazemos joio e jeito, lhe falamos, não te queremos. Nós temos essa força. E nós vamos provar essa força. Está vendo? Vamos responder de... vamos ser objetivos. Vamos responder rapidamente, então, porque ainda tem aqui algumas perguntas. Ok. Está certo? Então, a próxima pergunta é... Eu respeito muito o Gangsta, mas onde é que ele andou quando José Eduardo dos Santos estava no poder? Sabino Luamba. Isso não me enriquece, não me tira, nem me coloca nada. O que eu queria de alguma forma dizer é o seguinte, mano. O Sabino Luamba vai no bairro, saber ou entra no movimento hip hop, quem é o Gangsta, qual é a história que eu já faço. Fui dos primeiros dias a fazer espetáculos onde você dizia diga não à ditadura. Anos 97, 99, 2002. Mas agora sentes que há mais visibilidade para ti? Mano, isso é um processo. Onde é que eu estava quando o Zedu estava no poder? E onde é que o Sabino estava quando o Mufulupinga morreu? Está a entender? Quer dizer, as pessoas estão aqui com uma preocupação tão vazia. Mano, é um processo. O Mufulupinga quando morreu, nós éramos putos. O Nito Alves quando morreu, eu estava na série em Angola, mano. Estás à vontade de dizer a tua idade? Eu tenho 43 anos de idade, eu nasci em 77. Então estou a nascer em 77. Em Angola tem um genocídio, um extermínio em massa, assassinato. Está a entender? Quer dizer, você está preocupado, não é melhor ficar preocupado como é que estão a te roubar e te mantém burro? Como é que te programam com uma educação que não te liberta? Quer dizer, isso tudo são estratégias do opressor. O opressor quer que a gente fique desunido. O MPLA vai sair do poder quando os jovens deixarem de beber cerveja. Quando os jovens deixarem de terem aquela discussão estúpida. Vão deixar de beber como se a cerveja está baixando. A minha questão não é só baixar. Baixar é que é uma estratégia. Isso chama-se entorpecer a tua mente. Está a entender? O que é entorpecer? É te manter bêbado, te manter anestesiado. Você não reflete, vive na distração. A diversão é diferente de distração. Você pode se divertir, mas você dificilmente... A diferença entre distração e diversão. Você pode se divertir como quiseres, mas estar distraído é não ter controle. Ok. Vamos partir para a próxima pergunta. Gangsta, qual é a sua opinião sobre o que fizeram com o seu amigo Doug Murras? Depois de fazer a publicidade na TV Zimbo, lhe disseram que já não seria o apresentador do programa Fala Angola, Elder Alberto. O coisa é um aviso meu, Doug Murras, né? A gente lida-se muito bem. É lamentável, tá vendo? Porque o discurso que sai na boca dos governantes atualmente, eles dizem que é uma mudança de novos paradigmas, né? Então, é lamentável, é um ato de censura. Agora, mas também queríamos saber os motivos que estão por detrás, que ninguém explicou. Então, acabamos por ficar dentro de conjunturas. Quer dizer, você vai analisar o que o silêncio tu fala. O que é que o Gangsta analisou? Se é realmente
tirarem o Dog Murras, porque o Dog Murras ele tem uma linguagem terra-terra que é virada para o povo. O Dog Murras tem uma consciência virada à cidadania. O Dog Murras poderia ser, do ponto de vista comercial, uma mais-valia para a TV Zimbi. A TV Zimbi ia ganhar, porque o Dog tem uma imagem que ela acarreta juventude e a sociedade de uma maneira geral, do ponto de vista comercial. E outra, a Zimba poderia continuar dentro da sua linha editorial, que é um jornalismo muito mais verídico, um jornalismo muito mais investigativo. No entanto, se for censura, pá, então significa dizer que o país deu retrocesso. Está a entender? Estamos ainda na era de José Eduardo Santos sobre um fato do mais velho João Lourenço, tá vendo? Então, epá, isso é muito grave, isso é lastimável, tá vendo? E onde é que está a questão? Em vez da gente estar preocupado com o Doga lhe tiraram, nós queremos mais ainda apostar, olha, a Doga não entrou, queremos rir, tá vendo? É esse tipo de jogada que muitas das vezes também é motivada pelo serviço de inteligência dentro dos portais, mas automaticamente também temos que levar em consideração que é o mesmo tipo de mentalidade que eles criaram nos jovens de Angola, tá vendo? Tá certo. Gangsta, vamos agora voltar para aqui, para a nossa conversa, mas depois volto a ler a pergunta dos nossos ouvintes. Gangsta, o projeto da Semba Comunicação, que envolveu a Tizé e o Coriondu, a dois. Tu achas que este processo todo veio ajudar, veio criar a segregação social dos que podem aparecer, dos que não podem aparecer? Epá, nós temos que ver aqui, analisar isso de uma maneira fria e sem ser radical. E dizer, ajudou, claro, a exposição de jovens que estavam nos museus, que cantavam Kudur, que não tinham essa possibilidade, ok? Mas automaticamente também era um caminho em que eles se enriqueceram, tá entendendo? Porque se sabe que havia um gabinete que é o Grecima, e o Grecima recebia do Orçamento Geral do Estado que é para fazer os financiamentos. Quer dizer, tu estás a fazer a proposta de apresentação de uma cadeia televisiva que até é do Estado e o próprio Estado ainda te paga. Mas você que disse que pediu que quer gerir, então usas o Estado no sentido de ter um enriquecimento. Agora, uma coisa é fazer exposição dos artistas, são os do Kuduro, seja como for, e apareceu uma série de jovens no ramo da comunicação. Mas agora, que tipo de qualidade esses jovens têm e esses artistas, mano? Entender? É que está a questão. Porque o Kuduro, por mais que seja um género de música, de dança e uma maneira de ser estar, é preciso que ela tenha qualidade ideológica. É aí que é para se fazer a discussão social, tá vendo? Então isso para nós é muito importante agora. Mas promover isso agora, mas o Kuduro na sua originalidade, até porque muitos fazedores defendem que não precisa isso que acabaste de dizer. Não, a única arte do mundo que não precisa consciência é o Kuduro. Porque ele foi fundado com mediocridade. Esse é que é o grande problema. Não, aí está errado. Quem disse que o Kuduro não precisa de consciência? Tudo que é arte é arte. Tudo que é arte precisa de consciência. Consciência social, consciência artística. Como é que você consegue fazer a construção da arte? É por via do conhecimento. Tem que ter pedagogia, não precisa como. Isso está errado. É isso que o governo quer que os jovens falam. Quer dizer, então, vamos levar o Kuduro numa posição de futilidade. Por exemplo, você, por exemplo, a tua irmã vão lhe fazer pedido. Se você perguntando o moço faz que, a tua mãe vai perguntar, moço faz que, a sua kudurista, como é que a tua mãe deu? Porque tem aquela visão estereotipa errada que a gente criou acerca do Kuduro. Ah, Kuduro é noia, Kuduro é partir garrafa, comer água. Quem disse que isso é arte? Você está a dar cabo do teu intestino. Se atirar de uma casa, quase de um... Mesmo até a própria dança, não, a dança... já evidencia isso que estás a dizer? Não. Aí, não, aquela dança de atirar-se no chão... É isso que eu estou a dizer. Agora se partir a coluna, fica com... Está vendo? Então isso é grave. Temos que manter o Kuduro como um elemento identitário cultural de Angola, do ponto de vista da música, da dança, da maneira de ser estar. Mas é preciso levar a ideia que o Kuduro tem que passar também por um processo de pedagogia. E isso é extremamente importante. A arte, para se montar, porque a arte é libertária, a arte não tem limite. O artista é o único indivíduo no mundo que consegue discutir com a política e com a igreja. O único. No hip-hop, há alguém que faz a seleção dos que podem atuar nos shows de rap? Alguém que faz essa seleção? Pop, no rap. Nos eventos de hip-hop. É para não sei, mano. Eu queria saber, Gangsta, se nos eventos de hip-hop, alguém que faz a seleção dos que atuam, dos que não atuam. Porque é que eu lhe faço? A razão da minha pergunta é o seguinte: a Força Suprema puxa a massa, certo? Portanto, Força Suprema nas grandes atividades, nos grandes shows de rap, raramente a Força Suprema se faz presente. Pode até não ser a pessoa de rap,
mas raramente a Força Suprema se faz presente. Muitos questionam-se qual o motivo. Alguém faz essa seleção? Eu quero a tua resposta a propósito dessa pergunta que eu acabo de fazer. Quanto à questão da Força Suprema, só quero dizer que toda rebeldia tem um preço. E ela pode ter o preço a pagar e o preço, né, a tu colher. E eu olho para a Força Suprema que são rebeldes num sentido positivo, porque eles são o que eles são, têm uma própria identidade e a maneira de ser Estado. Porque eu digo isso por uma questão de experiência e eu trabalho com eles há muito tempo. Agora, eles não vão no joguinho sujo que se faz aqui no nosso mercado. Porque aqui para você bater tem que ser da LS republicano. Para você bater tem que ser da Bom Som. Talvez se você não está dentro desse sistema dele, da casta deles, você não bate. Então tem os boicotes. Agora tu tens que ver. É a CLE que recebe os dinheiros do Estado para fazer espetáculo. É a LS que recebe os dinheiros do Estado para fazer espetáculo. Claro, quer dizer que fazem 90% de todos os espetáculos em Angola não vão te meter. Porque eles defendem o interesse de uma ideologia político-partidária. E você, como não vai dentro da jogada de ser da produtora deles, ser o escravo deles, que eles fazem dinheiro contigo, então você também fica cortado de todos os setores culturais que eles realizaram. Mas como o povo te ama, você entra na vida das pessoas. Não precisamos disso. Nós temos que meter isso na cabeça. Nós precisamos ser alternativos. Não precisamos, mano. Somos bons como somos e se eles nos aceitam, o nosso povo, então vamos fazer com dedicação e brilho para eles. O resto esquece. Tá certo. Yeah. Então se eles batem bem nos espetáculos, né, onde vão cantar, como é que a Força Suprema é que desarruma a Praça da Independência? Os teus não desarrumam por quê? É a Força Suprema que mete pessoas a dormirem na Praça da Independência? Alguma coisa está mal. O que é que está mal? Preciso passar uma linguagem mais clara. Tá vendo? Nós temos esse problema de... motiva esta senda dos grupinhos? Não, eu não preciso pessoalizar, tá vendo? Eu sei o que é que existe, está aí, é evidente, tá vendo? Não precisamos pessoalizar, deixa, mano, eles fazer o trabalho que eles estão a fazer, tá vendo? Mas o tempo e assim a história vai julgar cada um, né? Quem foi bom e quem foi mau. Porque no fim de tudo, a tua ganância pelo dinheiro e o instinto de ser cachico do político que mata o teu povo. Isso vai te julgar, porque da ganância queres ter um carro, queres ter a casa, está a receber o dinheiro dessa gente. Mentalidade do povo, porque você está a vender futilidade cultural. A cultura não é fútil, ser humano, né? Claro que quando tu me fazes a pergunta relativamente ao medo, o medo é uma conjugação, vou chegar lá, é uma conjugação entre coragem e medo. Então eu estou do lado da minha coragem nesse momento e provavelmente eu posso ir do lado do meu medo. Mas agora, um dos maiores sonhos tem tudo para dar certo. Teu sonho, teu maior sonho? Não tenho sonhos porque nasci pobre. Tá vendo? Então, objetivos é continuar a despertar a consciência dos indivíduos, fazer esse papel, um papel de partilha de ideias no sentido de despertar a capacidade forte e de positividade existente em cada cidadão. Não tenho sonhos porque nasci pobre. Então cresci. Eu sei muita coisa, mas cresci com uma grande educação, com uma grande senhora que me deu educação para estudar muito cedo e automaticamente tive muitas pessoas na minha vida que partilharam comigo ideais positivos e hoje sou um bocado desse bocado que eu sou, que de alguma forma também vou partilhando com os outros. Tá vendo? Gangsta, vamos voltar para as questões dos nossos ouvintes, tá certo? Vamos voltar para as questões dos nossos ouvintes. Este é o Wilson Teixeira. Gangsta, o que perguntarias ao João Lourenço se ele estivesse contigo neste momento? Ele faz duas questões aqui. Eu primeiro vou passar esta. Gangsta, o que perguntarias ao João Lourenço se ele estivesse consigo neste momento? Duas perguntas que eu falei. A outra, que é o que eu... essa é a primeira, né? Exatamente. Bem, na verdade são três, mas ele fez duas. A outra é a seguinte. A primeira pergunta que eu ia fazer ao Presidente da República é se ele estava confortado com o cargo de presidente. Antes de aceitar? Não, agora. Okay. Se ele está confortado com esse cargo. Porque esse cargo, ele gera uma responsabilidade, que é o servir à população. Então, agora, sentar só na cadeira para ser o presidente, o povo passa fome, a corrupção está aí, continuam a roubar o país, os governantes que estão no poder, mas se eu ia perguntar se o presidente está confortado agora nessa cadeira como presidente. Seria essa a pergunta. Essa seria a minha primeira pergunta. Está certo. Ainda continuando com o Wilson Teixeira. E ao José Eduardo dos Santos, qual seria a pergunta? Eu ia fazer uma pergunta
se ele hoje consegue refletir e fazer uma autocrítica dos 30, porque já não pode ir na cadeia. Ele, quando saiu, ele armadilhou a Constituição. Se ele ir para cá, ele ir atingir 80 anos, já não vai, segundo a segunda lei. Então ele saiu, ele armadilhou, ele sabia o que ele estava a fazer. Então já vamos fazer que é facto. Tem que o subdesenvolvimento, tem os irmãos a comerem, aqui não estão a comer nas lixeiras. Não, uma parte da cidade. Toda a parte da cidade. Estamos a olhar Angola nos anos 80, mano. Em pleno século XXI. Nós que fizemos, desde 2002, o final da guerra civil de Angola, até 2012 ou 2013, conseguimos uma arrecadação, segundo estudos do Departamento Científico, bilhões de dólares, mano. É grave. Tudo desapareceu. Isso é grave, foi uma rapina. E o problema para mim não é o dinheiro. O problema para mim foi o crime de lesa pátria. O que é um crime de lesa pátria? Uma educação sem qualidade. Quando tu matas a educação, condenaste a nação. Nós não temos educação. Tu olhas para o indivíduo, até o político angolano, só está preocupado em falar flores. É muito mentiroso. Ele fala o que o povo não entende. Quer dizer, ele usa aquela linguagem para ludibriar a população, para dizer esse que é inteligente. Ele é um vazio. Está a nos mentir. Meter um fato, porque aqui depois vendemos a imagem da ostentação, da política, não sei como é que ele fala, é tudo macaco, tudo canalha. Vamos à pergunta da Alice Jerônimo. Gangsta, pensas em voltar a estudar, pelo menos para concluir o ensino médio? Eu acho que isso para mim é subjetivo, estudar. Estudar é o quê? Eu estudo todos os dias, porque você se ir para a minha casa vai encontrar livros na cozinha, vai encontrar livros no quarto. Isso é um fato. Está entendendo? Então estudo todos os dias. Agora vou fazendo cursos de autossuperação, né? E eu acho que é extremamente importante. Porque nós temos um problema, pensar que o gangsta se estudar vai ficar mais inteligente, mano. O país é governado por doutores há 45 anos e o país não andou para frente. Entender? Então, por cada um deles, ou 5 mil, 6 mil euros, seja o que for. Será que é por causa destes diplomas vazios que nas empresas solicitam, por exemplo, jovem com 25 anos de idade, mas com 5 anos de experiência profissional? Mas isso não é solicitar, é uma estratégia de não te empregar, para ele ir buscar o expatriado. Então ele cria aqui armadilhas. Qual é o motivo de buscar os expatriados? Porque ele não te valoriza, ele só te valoriza na época das eleições. Você acha que o governante angolano gosta do povo de Angola? Se ele para arrancar um dente tem que ir na Inglaterra ou na África do Sul, para a mulher meter unhas de gel, vai fazer na África do Sul, meter peruca, implantar coisas, cílios e sobrancelha, esse te gosta? Esse é um assimilado, um indivíduo que nem ama o país, porque ele vive bem na custa da miséria do próprio povo. Quer dizer que a nossa miséria é um negócio, a nossa deseducação é um negócio, é preciso manter o povo ignorante para que a gente fique aqui no poder. Muito bem. Vitor Duarte, o que achas do pai profeta e do da beleza? Olha, o pai profeta e o da beleza, por incrível que pareça, são jovens que eu até conheço muito bem. Temos uma boa relação, uma relação saudável, né? Mas, manos, se eles também não faziam aquele mamo nem iam comer, o da beleza, se não ficasse, o trabalhador das redes sociais não teria pão na mesa, mano. Mas ele é rico. É rico. Mas o que é ser rico? Riqueza é dinheiro? Não. A riqueza é espiritualidade. Não, mas a riqueza é educação. Mas eu estou a dizer que o Japão, o Japão tem poder de posse. Tem poder de posse. Ele tem poder de posse. Não sei, é o que ele diz. Então, sei o que ele está a falar. Se o país está falido, da beleza vai tirar dinheiro. É aí onde a gente tem que analisar. Se o país não tem dinheiro para pagar os salários dos professores, eu da beleza que tem dinheiro. Vende quê? Vende botija? Vende sacos de arroz? Não, agora. Não é amigo? Não, agora. Não, há coisas que eu nem vou para ali agora. Eu tenho que levar em consideração. Se o da beleza também não tivesse a fazer isso, seria o próximo jovem frustrado que o SIC ia fuzilar no bairro. Então eu olho para o da beleza, com o altruísmo dele, a atitude e a coragem, mano. Lhe parabenizo agora. Não concordo. Mas era importante para nós, porque nos momentos também de dor, precisamos de alguém que nos faça rir. Nós temos que ser condescendentes e equilibrados, temos que ter honestidade intelectual. No passado eu também já fui duro com ele, mas já na medida que o tempo passa, também fui lhe entendendo, só que infelizmente para nós, é o da beleza e o pai profeta que o MPLA projeta, que apresenta como a dinâmica do jovem de Angola. E ele fuzila as nossas mentes por via das cadeias televisivas convencionais, então fica na nossa cabeça que esse é o protótipo do jovem de Angola. Tá entendendo? É uma armadilha da política, cuidado, esses gajos são matreiros.
Já está. Muito bem. Vamos continuar. Achas que estas premiações que são organizadas pelas rádios, televisões e mesmo as produtoras de eventos são justas? É a voz do povo ou é puro amiguismo? Não, tu tens que olhar que tens um país que não existe transparência. Mesmo na governação não existe transparência. Não existe transparência nos concursos públicos em Angola, não existe Mas transparência. nós votamos. O votar não. Nós não. Votar nos eventos, nessas premiações. Nessas nós premiações votam por que vias? Internet, mensagem telefónica. A população de Angola é estimada em quase 28 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas trabalham em Angola? 1 milhão? Não. 682 mil pessoas. Isso é grave. Está a entender? Estás a envolver o setor público. O setor público é o maior empregador. Os dois setores de maior empregabilidade em Angola chama-se política de assistencialismo. Quando não existe um programa nacional, uma agenda nacional da administração pública, em que o Estado, estou a dizer o governo, tem a sua presença só apenas como fiscalizador e não como jogador, então tu vais ter um declínio, não vais conseguir montar a estrutura de um setor econômico que ela tem autossuficiência, ou seja, os empresários são empresários mesmo. E não são políticos que se fazem de empresários, ou seja, rouba no Estado, funda uma empresa. A empresa faliu, tira de novo no Estado. Entender? Então, quando tu falas dos concursos em Angola, eles têm essa conjuntura dentro da própria realidade do país, mano. O prémio do Biura de melhor rapper. Ele recebeu e levou para casa, mano. Foi justo? Para mim não, porque eu disse isso publicamente, por via de uma cadeia televisiva. Eu disse que o Biura tinha que pegar o prémio e devolver. Okay. Para uma questão do indivíduo honesto. Mas como se calhar não é, foi a prova daquele que ficou com o prémio. Você que não tem obras que tiveram impactos em 2018 vai receber um prémio. Por quê? Não é melhor ser honesto e dizer que não, esse prémio não é para mim, entrega o mesmo para outra pessoa. Então não existe honestidade. Os artistas angolanos são muito arrogantes, mano, cuidado. E eu também nem considero todo mundo artista. Muitos são cantores. Uma coisa é ser cantor, outra coisa é ser artista. O cantor é todo aquele que canta. O artista é aquele que, por intermédio da arte, a arte deve ser transversal e é contemporânea. Ele contribui. Está a entender? Cantar. Eu também canto no chuveiro. Você também canta. Agora pega o cantor angolano, lhe dando o microfone para cantar, vai ver que está desafinado. Se você dizer essa fulana canta desafinado, vai ver que a rádio ouvinte não presta, chega só uma like, está a entender? Eles não aceitam crítica. Então por isso é que ele não foi devolver o prémio. Está a entender? É por aí essa mentalidade. Uma mentalidade de arrogância, são semelhantes aos políticos que estão no poder. Tá certo. Está a entender? Como é que então quando você me diz dos prémios em Angola, mano, é tudo armadilha, é tudo na base do amiguismo. Aqui não existe transparência, não existe uma leitura pedagógica e dizer, temos que buscar pessoas que compreendem sobre o samba, vamos criar aqui uma comissão. Porque até nós verificamos em eventos, escolher o melhor cantor de samba, não há ninguém que faz samba, ou seja, são escolhidos pelos jornalistas, ninguém que entende da matéria, está a avaliar... Esse país é um desenho mal feito, numa folha branca com lápis. Sabe o que é que significa? Pode-se apagar a qualquer hora. Então desenhar um país em 1975, todos os dias desenho, olha, aqui está mal, apaga de novo, aqui está mal, apaga. É assim. Esse é o país que a gente tem. Um país fraudulento que não existe. Como é que gostarias de ser lembrado? Como um bom patriota. Um bom patriota, aquele que ama o meu próprio país, ama o meu povo, ama a minha cultura e as tradições. E automaticamente respeita o mundo. E um bom patriota e um grande humanista. Porque é muito importante a gente continuar a pregar o humanismo, para a gente continuar a pregar o amor. E quando a gente pregar o amor e o humanismo, vamos conseguir transformar uma sociedade de inclusão cada vez mais, em que os indivíduos são valorizados, não por aquilo que eles têm, mas pelo seu próprio caráter. Isso para nós é que é o maior sonho meu, é ver com que valorize as pessoas pela sua própria contribuição e não porque ele faz parte do meu grupo, do meu partido. Não. Angola tem que ser dos angolanos. Os partidos são organizações que apresentam uma proposta de governação. Então precisamos do nosso país. Nós temos que ir atrás do nosso país. Esse país é meu, é teu, é deles. Esse país é nosso. Esse país é um legado da ancestralidade. Os nossos avós, os nossos bisavós, os tataravós. Nós hoje somos os presentes e daqui a 50, 70 anos vão falar o que nossos avós fizeram. Então, esse é o nosso país. Esse país não pode estar a ser refém dos políticos malandros, gatunos e assassinos e criminosos.
Muito bem, Gangsta. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Ouvinte. Estamos a dar por concluída a entrevista. Obrigado mesmo. Portanto, ouvinte, obrigado também pela sua presença durante estes 30 minutos. Tivemos aqui em conversa com o Gangsta. A entrevista passou na Rádio Ouvinte em direto e há de passar também nas redes sociais para então com o vídeo. Tá certo? Gangsta, alguma coisa que queres falar? Alguma informação que queres deixar? Não, quero dizer que eu amanhã vou fazer um direto, um live com o Mi Mosquito e vou fazer uma abordagem relativamente ao racismo e depois fazer uma incursão por uma realidade de Angola também, né, naturalmente. Então, e o que eu queria vos dizer era o seguinte, jovens como eu, sonhadores, né, de alguma forma, com uma rádio, fico feliz. Não importa as condições, mas importa aquilo que se leva para a casa das pessoas. Então, continuem. E queria passar aqui aos mais jovens que é importante, cuidado com o homem que sonha. Nós podemos realizar no propósito do Criador. Se tu tiveres esse desejo, então, quando tiveres de dormir, peça a Ele que te proteja no sono, para que tu sonhes. E amanhã, quando tu acordares, peça a Ele, no propósito dele, que te dê essa possibilidade de realizar. Somos os jovens de Angola, precisamos de uma nova pátria. Aquela pátria que é uma pátria que nos merece. Entende? Esse tem que ser o nosso país. Nós ainda não somos desse país. Porque um indivíduo sem bilhete de identidade, ele não é desse país. Um indivíduo sem registro de nascimento, ele não é desse país. Então alguma coisa está impedida. Como é que eles têm Lamborghini, eles têm Ferrari, os filhos deles abrem garrafas no bairro Alto em Lisboa, eles moram na zona da Expo, moram em Londres, têm edifícios em Londres, têm casas em Manhattan. Tá entendendo? Como é que eles têm isso, mano? Têm jatos privados estacionados na África do Sul. E nós não temos um bilhete de identidade. E nascemos aqui, somos angolanos. Não somos, eles nos negaram. Negaram-nos a cidadania, nosso direito, que é um direito antropológico e automaticamente é um direito cultural. Isso é nosso, mano. Esse país é nosso. Não é de ninguém. Não é do presidente da República. Ele não tem um documento que lhe deixaram legado no pai dele. É teu país, faz o que você quiser. Mas a gente tem que levar em consideração o respeito ao chefe da nação, porque ele é o nosso presidente. E ajudar, onde for possível, se ele dar um espaço de abertura. E se acertar, mas se tiver a falhar, tem que chamar a atenção. Porque mata a nação por via do próprio chefe de Estado. A imagem do chefe de Estado é agastada e agasta-se internacionalmente a imagem do país. Então precisamos ter um país que é uma pertença, que é uma herança de todos nós, seja um país inclusivo, tá vendo? Então, vamos continuar a pregar o humanismo, o amor ao próximo. E eu acho que o mais importante para mim é ir para a igreja, porque eu não sou muito a favor de quem tem fé. Eu respeito a tua fé, mas eu sou muito a favor da tua própria prática. Isso é que me define aquilo que tu és. Então, não basta só ir na igreja. É preciso ir para a igreja para ir buscar o ensinamento. E automaticamente transformar o ensinamento num caráter, na tua atitude, na tua maneira de ser e estar, tá vendo? Eu acho que isso para mim é que é extremamente importante, manos. Então, na paz do Criador, e agradeço aqui a Rádio Ouvinte, né, pelo convite. Então, mano, só tenho que agradecer mesmo. Sou grato por isso. Obrigado. Gangsta, agradecemos também nós a sua presença aqui. As portas estão sempre abertas para si, sempre entrar, pode vir, pode entrar em contato connosco, pode vir, porque as portas estarão sempre abertas para si, tá certo? Portanto, ouvintes, conforme havia referido, baixem o